Estou meio emocionado aqui, o coração fica mil. E comentei com a irmã Dalva ali, o irmão Cláudio. Aqui é o teste da tarde da benção. O coração está a milhão, mas vamos lá. Deus é maravilhoso, né? Gostaria que vocês abrissem lá em 1 Samuel. Amém? Deus, Espírito Santo, tem um trabalhar maravilhoso, porque eu tenho aprendido muito. Porque Deus, Ele não faz nada se não for por acaso. Sabe? Deus está falando. Amém? Vamos se colocar de pé. A palavra diz assim, ó, capítulo 9, do versículo 1 e 10. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e ali sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Amém? Só até aqui, os irmãos podem tomar um assento. Sei que Deus é maravilhoso. Intimidade com Deus. Aqui fala que Ana tinha um marido que chamava Eucana. E esse Eucana, ele tinha duas mulheres. Uma era Ana e outra era Penina. E sempre tem um rival na vida da gente. Sempre vai ter uma Penina. Por que tem uma Penina na vida da gente? Para a gente poder crescer. Ana, o marido de Ana amava Ana mais do que Penina. Só que Ana não dava filhos. E Penina falava, olha, eu posso ter vários filhos. E Eucana subia lá para fazer um voto a Deus. Sacrificava, fazia um voto. Fazia por Ana. Fazia de ano em ano. Às vezes Ana subia e às vezes Ana não subia. O que a palavra me chama a atenção é que quando Ana fez um voto a Deus, ela chegou ali na beira do tabernáculo e ela falou com Deus assim, Senhor, se o Senhor lembrasse de mim e me der um filho varão, eu vou devolver para o Senhor. Então, quando ela fala, ela fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, deverás atender para a minha aflição. Ela estava frita. Ela confiava nas orações do marido. Só que às vezes a gente confia na oração do pastor, do diácono, do obreiro, sabe? Confia na oração. Mas quando a gente coloca a nossa oração em prática, ajunta mais que a oração do diácono, do pastor, aí Deus ouve. Por que Deus não ouviu ela antes? Porque o marido era fiel. Porque ela tinha que tomar uma posição. Ela tinha que chegar ali e se derramar ao Senhor. Às vezes tem um irmão aqui do meu lado que ele não tem o Espírito Santo. Então tem que juntar eu e ele mais um e falar, Espírito Santo, desce. Aí o Espírito Santo vem. Quando Ana chegou ali e falou, Senhor, se o Senhor lembrar e me der, eu vou cumprir. Assim somos nós. Quando nós chegamos diante de Deus e falamos para Deus, Deus, faça isso para mim, que eu faço isso para o Senhor. Não é trocar. É pronhar a Deus que Deus está conosco. Eu comecei a receber umas bênçãos de uns tempos para cá, quando eu comecei a orar a palavra do Senhor. Orar lá o Salmo 23, Senhor, meu pastor, nada me faltará. Sabe? Tem lá havia o paralítico na beira do tanque de Betesda, padeceu ali 38 anos. Havia, não tem mais. Havia a mulher hemorrágica, o cego de Jericó. Tem vários, os 10 leprosos. Havia, e o próprio Senhor Jesus, de lá do passado, de hoje, do futuro, é o mesmo. A gente só conquista quando a gente se derrama. O que é derramar? Chamar a atenção de Deus. Ana tinha Penina, que falava, você não pode ter filho, brigava, mas quando tem algo na vida da gente, no trabalho, na escola, vizinho da esquerda, da direita, porque Deus quer tratar de mim.
Deus quer ensinar. Ensinou Ana. Enquanto Ana estava ali panguando, ali, só esperando o marido. Ah, não, meu marido vai lá levar para mim. O meu marido vai orar para mim. Ah, eu vou ter filho quando o meu marido não. A gente, às vezes, tem que falar, Jesus, eis-me aqui. E eu comecei a conquistar algumas coisas, de uns tempos para cá, que eu comecei a orar a palavra. Orar. Havia o leproso, não há mais. Aonde Jesus passou, que está na palavra de Deus, que a maioria da gente conhece, sabe o que Jesus fez. Sabe o que me chama mais atenção? E eu fico feliz que Jesus falou que obras maiores a gente ia fazer. Maiores. Não é que nós é maior do que Deus, mas se tiver fé como um grão de mostarda, pode orar. Às vezes a gente chora, Deus, eu preciso de um emprego, e chora por tão pouco. Deus, eu quero uma casa, eu quero uma namorada, eu quero um esposo, eu quero um melhor aumento do salário. Ora a palavra. Nós vamos orar daqui a pouco a palavra do Senhor. Fazendo igual Ana. Ana chorou ali, falou, Deus, se lembrar de mim e der um filho para mim, eu vou devolver para o Senhor. O Senhor vai fazer a vontade do Senhor, que a palavra diz que Samuel foi o melhor profeta, porque vem de Deus. Quando vocês têm um bebezinho aqui, que eu tenho certeza que a maioria dos irmãos aqui já tem um bebê, e uns bebês que já cresceu, quando você vem na igreja, você apresenta a Deus o seu bebezinho aqui, e o pastor ergue e consagra, então está entregando a Deus. Então tem mãe aqui que está preocupado com os filhos, com os netos, com o bisneto, coloca na mão do Senhor. Porque se cumpriu a palavra, porque apresentou a Deus. E Deus está no controle, não perde o controle. Se Deus perdesse o controle, Ana estava lá até hoje com Penina. E Deus deu o que para Ana? O melhor. Deu o profeta, deu ali, cuidou. Ela ensinou ele, falou, agora, meu filho, você veio para cá porque a mãe fez um voto com Deus. A mãe queria tanto ser, que a mãe pediu para Deus e Deus me deu você, só que você não é meu. Agora você tem que caminhar lá. Olha como Deus é importante. Deus quer fazer prodígios e maravilha. E depende de quem? De nós. A palavra diz, tão somente crer. Se não duvidar, caminhar. A gente tem vários exemplos. Moisés estava ali, Moisés fez várias proezas, vários prodígios, era usado por Deus. Mas quando ele chegou ali no Mar Vermelho, ele ficou, e agora, Deus, o que eu faço? Deus falou, estende o cajado. Irmão, ora. Você quer ver o resultado da oração? Ora, chama a atenção de Deus, igual Ana. A Ana chegou lá e não falou, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero casar. Ela chegou, atraiu a presença do Senhor. Ela falou, Deus, o Senhor tão somente lembrar de mim, me deu um filho. E Deus assim fez. Amém? Queria que os irmãos se colocassem de pé e nós vamos orar a palavra. A palavra que liberta, a palavra que vai acontecer. Amém? Vamos orar. E peça aquilo mesmo que eu não consiga, o pastor não consegue, e vocês olham para você e falam, somente Deus. Aí Deus faz um milagre. Amém? Combinado? Vamos orar então. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, arquiteto do universo, Deus que cata as águas do oceano nas conchas das tuas mãos, estende os céus como cortina. Pai, estamos aqui numa só fé, num só amor. Pai, orando a palavra do Senhor. Pai, Ana chorava amargamente de ano em ano, mas o Senhor alcançou ela. O Senhor deu graça para ela. Pai querido e amado e eterno Deus, alcança nós, Pai. Alcança cada um de nós. Dê para nós, Pai, cada dia mais a presença do Senhor. Dê cada dia mais a vontade de orar, dê cada dia mais estar na tua casa, cada dia mais confiar em ti, verdadeiramente. Pai, que caia por terra todas as peninas da nossa vida, todas as invejas, todas as estimanhas, todos os laços, Pai, tudo aquilo que for o contrário ao Senhor, meu Pai, querido e amado, que caia por terra, no nome do Senhor Jesus, Pai, assim como o Senhor alcançou Ana, Pai, alcança as Anas que se encontram aqui, alcança os varão, as varoas, alcança cada um de nós, Pai. Pai querido, eu tenho sobrinho, eu tenho sobrinha, eu tenho neta, meu Pai. Alcança lá, alcança os nossos entes queridos, os nossos pais, as nossas mães, cada um deles, meu Pai, alcança para que possa, meu Pai, fazer valer a pena. Pai querido e amado, eterno Deus, eu entrego
nas tuas mãos poderosas essa palavra de Ana, palavra profética, Pai querido, Pai amado, eterno, maravilhoso, grandioso, poderoso, não há outro além de Ti, Pai, sei que o Senhor é o dono do milagre, eu sei que o Senhor cura o câncer, cura a AIDS, cura a lepra, o Senhor levanta o homem lá do baixo e coloca no alto, pega o do alto e coloca lá embaixo. Pai querido, visita cada filho, Pai, cada um dos filhos das irmãs, Pai querido e amado, é o que eu te peço, Pai, a palavra do Senhor. Senhor Jesus, quando Ana pediu ao Senhor, quando ela chegou ali no altar, quando ela chegou ali e clamou ao Senhor, Pai, nós estamos, Pai, aqui clamando ao Senhor, Pai querido e amado, eterno Deus, é o que eu te peço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, irmãos? As palmas do Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Quem está feliz, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos declarar que a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Como que conhecemos a Jesus? Buscando, orando, lendo a palavra dele. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Só a igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.
Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa troca e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Cristo, Jesus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz não tinha o tamanho de Jesus, mas tinha o nosso tamanho. E pelo sangue de Jesus, nós somos livres, nós somos salvos, aquele que crê em Jesus, aquele que segue os mandamentos e que obedece. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aleluias, glória, glória a Deus. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Agora vamos declarar que nós somos livres, amém? Eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além
Vamos, alvos mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias, glória, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Que benção, né? Eu gostaria que vocês continuassem aí de pé e abrissem a palavra de Deus para nós lá em Malaquias 3:10, que vai falar dos dízimos, das ofertas, vai falar da bem-aventurança. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazeis prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior bastante. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o assento. Tem vários lugares da Bíblia que fala de oferta, mas a parte que mais me chama a atenção e a parte que realmente é a palavra de Deus. Fala de dízimo e oferta, trazer a casa do tesouro. Não é que a gente vai plantar uma nota de 50 aqui, vai ter uma árvore aqui, vai dar as notas. Dinheiro no bolso é só o dinheiro. Ele saiu daqui do bolso e entrou ali no alfaiate, é uma semente. E a semente a gente não come. O meu avô lá, o pai do meu pai, quando ele fazia uma colheita na roça de milho, feijão, os melhores, mais bonitos, ele deixava ali. E a gente queria catar as melhores espigas. E meu avô falou, não, esse não. Por que, vô? Não, esse tem que deixar para plantar. Então, quando a gente trabalha o dia a dia, quando a gente vem aqui para o culto, mesmo cansado, sabe? E a gente tira, a oferta representa o nosso sangue. É o nosso dia a dia ali que a gente sofre, às vezes trabalha a humilhação, às vezes está aquele dia com febre, dor de garganta, aquele dia fala, hoje eu não estou aguentando trabalhar. Mas vai, e Deus abençoa. A palavra diz, trazei todos os dízimos, oferta, e depois fazer prova. Deus está vendo que, sabe, que talvez a gente não tenha uma oferta hoje, mas domingo tem, no dia da ceia vai ter, mas nunca deixar de ofertar. Porque se vocês ofertar e fazer o que é a palavra do Senhor, a semente vai brotar. Às vezes você vai estar andando, você trupica numa nota de R$200, se não tem ninguém, é seu. Aí você vem e fala, opa, Deus, tem que dar uma oferta. Mas não é só oferta, é o dízimo. Você dá o dízimo, é o 10%, que todos nós sabemos. E o que é a semente? É aquela oferta separada. Aquele dinheirinho que você falou, isso aqui dá para comprar uma coca, mas está aqui. Se a obra de Deus toca o barco, se tem lâmpada e tem microfone, porque alguém lá atrás de mim fez uma oferta. Alguém deu condição para ter isso aqui. Alguém está dando condição de ter uma bateria, ter uma lâmpada acesa, ter uma internet que espalha aí até no Japão, nos 4 continentes do mundo. Olha que maravilha. Hoje você não precisa ir lá na Bahia andando a pé
A palavra chega lá, está lá na tela, lá. Então, oferta e dízimo, saiu aqui do meu bolso, ó, é semente. E se você plantar a semente numa boa terra, ela vai, ó. Deus vai, porque Deus não é um Deus que você faz algo, Ele deixa você de lado. Quando a gente falou de Ana, realmente, Ana, ela foi ali, ela cansou, às vezes cansou. E ela falou, agora é tudo ou nada. Então o dízimo e a oferta, a gente vai orar sobre a palavra, para Deus abençoar cada um. Aquele que não tiver, Deus vai preparar. Coloca no seu coração, domingo eu vou trazer uma oferta aqui. Sabe, o dia que Deus vai te abençoar. Porque Deus, Ele escolheu todos nós assim, ó. Desde o menorzinho ao pastor da igreja. Se nós estamos aqui, porque Deus deu condição para nós. Nós venceu o corona, venceu a dengue, estamos vencendo. E vamos vencer muito mais. Glória a Deus. Vamos orar, vamos se colocar de pé. Pega aí a oferta, clama a Deus, fala, Deus, está aqui a minha semente, eu vou lançar em boa terra. Se não tiver, apresenta o coração, põe a mão no coração e vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus, Pai da eternidade. Senhor, aqui está o povo dessa igreja. Pai querido e amado eterno Deus, a Tua palavra diz que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova, porque o Senhor vai amarrar o devorador, o cortador, o Senhor vai colocar em prática. Pai querido, Pai amado, porque cada um de nós tem os nossos trabalhos, nossos afazeres, mas o Senhor é Deus por excelência. Pai, visita a área financeira desse povo. Pai querido, visita cada um deles, cada trabalho, jovem aprendiz. Pai, o jovem aqui que não tem um trabalho, prepara para ele, Pai querido e amado, eterno Deus, que eles possam crescer na presença do Senhor, ser um dizimista constante, um ofertante fiel ao Senhor, mas primeiramente ele tem que ser fiel ao Senhor de coração, de alma e de espírito. Pai, pois entrego cada um nas mãos do Senhor, que o Senhor guarda, que o Senhor visita o trabalho, livra de acidente, incidente, dê condições para cada um de nós no nosso local de trabalho, é a nossa fonte de renda, é da onde a gente tira o nosso sustento, é da onde a gente, Pai, consegue caminhar, mas com a bênção do Senhor, é o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desce como fogo, fogo.
enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Diga, igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Vamos, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei. Aleluias. Aplauda o nome do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar o assento. Falar a verdade aqui para vocês. A gente está aí, mas quando vem aqui, o coração quer sair, você fica tremendo, o coração começa a pular. Se tivesse que morrer do coração, já tinha morrido. Sinal que o coração está bom. A irmã Jurema está com a oportunidade que ela quer dar um testemunho. Pode vir, irmã Jurema. Glória a Deus. Paz, igreja. São tantas pequenas coisas que Deus já operou na minha vida que eu não consigo enumerar e muito menos falar aqui. Mas eu vou dizer de hoje, particularmente. Há um mês eu não tenho notícias do meu filho. Alguns irmãos sabem o que se passa. E hoje, amanhã, por acaso, ele vai fazer 32 anos. E hoje eu estava sentada lá na sala e eu só pensei, ai, Senhor, seria tão bom se o Senhor permitisse que ele pelo menos ligasse para mim. Só para eu saber que ele está vivo. E ele ligou. Eu sei que as promessas que ele faz, eu estou ouvindo essas promessas há pelo menos uns 10 anos. Mas eu sou mãe. Eu não desisto. E eu confio nesse Deus que eu sirvo. Como o irmão falou aqui, eu tenho aprendido, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. Eu peço muito para Deus me ajudar, para Deus me dar força, não me deixar desanimar. E realmente as coisas acontecem quando a gente se achega mais a Deus.
É isso que eu queria falar, porque eu não consigo nem lembrar de todas as coisas, mas todo mundo sabe quanto Deus é bom. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus, ele ouve quando é com a sinceridade. Se ela falasse para Deus, Deus, eu quero ver o meu filho, talvez o filho vinha até ela. Mas ela pediu, Deus, que ele ligue para me saber que ele está bem. Então, glória a Deus, que Deus é o Deus que pode todas as coisas. Gostaria que vocês ficassem de pé, que nós vamos orar para os pedidos aqui de oração. E vamos orar para o Lucas, José, Salete, Rita, Fernando, sobrinho do irmão João. Amém? Se alguém tiver alguém aí no pensamento, liga em pensamento. Visita lá o seu ente querido, mas coloca na mão de Deus. Coloca o ente querido, coloca os hospitais, as creches, as escolas. Sabe, a gente está aí. Amém? Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra diz que temos que orar uns pelos outros. Pai, alcança lá o Lucas, o José, a Celeste lá, a Rita, Pai, o Fernando. Pai querido, Pai amado, alcança esses nomes. Pai querido e amado, a irmã Creite também, Pai, que ela perdeu o ente querido lá. Pai querido, Pai amado, nós sabemos que tudo coopera para o bem daquele que ama o Senhor. Pai querido, Pai amado, aqui estão os irmãos, as irmãs da igreja, estamos numa só fé, numa só comunhão. Pai, alcança, Pai, visita o enfermo, o acamado, Pai, visita o necessitado, o faminto. Pai querido, Pai amado, visita os filhos das irmãs, os filhos, netos, bisnetos, genro, nora, visita o povo da nossa igreja. Pai querido, vai de alcance, alcança sim, Pai, cada familiar, porque eu sei, Deus, que o Senhor é o Deus que está aqui e está na Bahia, está nos 4 continentes desse Brasil, desse mundo. Pai querido, Pai amado, a gente sabe que o Senhor é o único, suficiente, eterno Salvador. Pai, a oração chega onde eu não posso. Pai querido, Pai amado, alcança cada um deles, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? As palmas para o Senhor. Gostaria de chamar o pregador aqui da noite. Eu amo ver esse homem pregar. Graças a Deus, eu achei que eu não conseguia dirigir o culto. Ó, procurei a caneta, não achei, e a caneta está aqui, ó. Você vê aqui o que é a presença de Deus, amém? Vamos, estende a mão aqui para o servo do Senhor. Pai querido, Pai amado, é um maior prazer estar aqui, Pai querido, Pai santo. A palavra que o Senhor trouxe no coração do servo do Senhor, Pai, de encontro à nossa necessidade. Fala conosco, Pai querido e amado, eterno Deus. Aqui está o servo, Pai. Ele se preparou, ele orou, ele chegou, ele se curvou diante do Senhor, Pai. É o Senhor que capacita. Diminua ele para que o Senhor cresça, Pai querido e amado. Pai, é o servo, meu Deus, é para servir. Está aqui, Pai, de corpo, alma e espírito, Pai querido, nós entregamos ele nas mãos do Senhor. Pai querido, Pai amado, que não seja ele, mas seja o Senhor. Cada palavra, cada versículo, cada bater de palma, Pai, está entregue nas mãos do Senhor, Pai querido e amado e eterno Deus. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom é estarmos aqui, né, irmãos? Bom é estarmos aqui. Irmão Gilmar, ele declara fielmente e verdadeiramente a responsabilidade grande é quando a gente pega o microfone. É verdade, tem um peso. Pensa no microfone pesado. É quando você está do lado de cá, e isso é verdade. Isso é responsabilidade, irmãos. Porque o povo não é meu, o povo não é do pastor,
O povo é de Deus. O povo é dele, a palavra é dele e a ferramenta também é dele. Amém? Irmãos, tema dessa semana maravilhoso, irmãos. Eu vou ler rapidinho, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 13 e versículo 9. Como sempre, eu gosto de ler, sim, o tema do dia, o versículo do dia, assim também para honrar aquele que com certeza orou, buscou a Deus, e nós vamos falar muita coisa desse versículo hoje. Esse versículo está inserido na parábola do semeador, irmãos. Versículo maravilhoso, nós vamos falar um pouco depois. Capítulo 13, versículo 9 de Mateus, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Vocês também estão vendo ali que entre em colchete está para ouvir. Então foi acrescentado, mas o versículo está escrito dessa forma: quem tem ouvidos, ouça, sempre dando glórias a Deus. Se você não tem um apacentai e não conseguiu ler este versículo hoje, ou talvez não acompanhou o devocional hoje e não leu este versículo, Deus falou contigo desde o começo do culto já. E já quero também aqui aproveitar este momento aqui e me retificar. Domingo tivemos a oportunidade de estar ali pregando em Salesópolis, inclusive a palavra tema do domingo passado. E lá eu não fiz, mas aqui eu quero fazer agradecer a irmã Dalva, que nos presenteou com a sua presença lá. Esqueci lá, irmã Dalva, mas o Espírito Santo me incomodou e hoje estou fazendo. Muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado lá. A minha rainha, que sempre me acompanha, mas a irmã Dalva estava lá, representando Biritiba, no domingo. E nós pregamos a palavra do Senhor lá, no domingo de manhã. E é exatamente o tema que nós estamos essa semana. Pode falar, irmã Dalva. Aí, ó, foi de Deus. Aí, aleluia! Olha, pronto, a irmã Dalva falou de vocês, ó, tá vendo? E é justamente isso. Ouvir para ser livre. Ouvir para ser livre. Então, se você prestou atenção no início do culto, muito sabiamente usado por Deus, o nosso irmão Gilmar aqui falou sobre Ana, a oração de Ana. E ele comentou sobre Penina, falou sobre o seu marido. E se você analisar na história de Ana, e depois nós vamos entrar em alguns versículos aqui, a história de Ana é exatamente a minha e a sua história. Porque Ana dava mais ouvido a Penina, que falava mal dela e que atormentava ela, do que Eucana, que a própria Bíblia vai dizer que Eucana amava Ana. Pegando um contexto só desse início, olha o que Deus já falou com você. Deus já falou com você que mesmo que tenha uma Penina falando mal para você ou te acusando, Deus também preparou Eucana para falar bem. E quando Ana está orando, que é esse versículo que o irmão leu, aparece um dos juízes, um deles lá que era atribulado. Eli era um cidadão atribulado, um pai de 2 atribulado. Mas Deus usa ele para proferir algo que ele não tinha noção. Que quando ele fala para Ana, que seja que o Deus de Israel conceda o desejo do seu coração. Eli não tinha noção que ele seria usado para criar o maior profeta que já passou na Bíblia. Profeta, juiz e sacerdote, Samuel. Então Deus já falou com você na leitura do começo do culto. Então, se você está ouvindo, certamente sereis livre.
Porque o grupo de louvor, assim como lá em Salesópolis, já pregou para você também no começo do culto. Porque o primeiro louvor que eles louvou foi a alegria do Senhor. Quem tem alegria, quem conheceu a Jesus tem alegria. O segundo louvor fala da libertação do sangue. Olha o quanto Jesus já falou com você hoje. Às vezes você pode não ter percebido, nós vamos entrar sim no que Deus quer falar conosco, mas isso é para você entender que se você tiver ouvidos atentos e ouvir, Ele já está falando. Porque o segundo louvor diz que só pelo sangue nós somos livres. E se eu não estiver enganado e minha memória não tiver falha, foi cantado domingo esse louvor lá. Lá foi o terceiro louvor. E aí veio o momento da oferta, maravilhoso. E o quarto louvor foi Eu Navegarei. E o quarto louvor exatamente está contido no texto que a gente vai narrar aqui. É o Espírito Santo falando com você. Porque esse versículo 9, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Mas vamos entrar nesse contexto, onde está escrito esses versículos. Então até aqui você já entendeu o que Deus já falou com você? Você já entendeu que se você tiver com os ouvidos abertos, atentos, o que já foi dito no início do culto, Deus já falou com você. E o que Deus vai continuar falando conosco, você está preparado para ouvir, porque senão você não tinha vindo. Porque como o irmão Gilmar falou, as palavras pesam no nosso coração, porque esse texto está contido em uma parábola e num contexto da minha e da sua vida todos os dias. Porque todos os dias você ouve o bem e você ouve o mal. Todos os dias você ouve notícias boas, mas também ouve notícias ruins. Como eu disse no domingo, e vou dizer aqui novamente, se você for convidado para uma grande festa de casamento, como a Bíblia narra também uma das parábolas, se você for convidado para uma grande festa, e às vezes o casamento está perfeito, tudo maravilhoso, você comeu bem, foi bem recebido e tal, e aí alguém está te contando, ou alguém contando dessa festa ou de algo que você fez, e aí no finalzinho a pessoa fala assim, mas a noiva atrasou 3 horas. Ninguém quer saber se o casamento estava bom, se a noiva estava bem vestida, se o noivo estava bem vestido, se toda a comida estava maravilhosa. As pessoas vão comentar que a noiva atrasou 3 horas. Porque, infelizmente, o nosso coração se apega mais às coisas ruins do que às coisas boas. E muitas das vezes, infelizmente, as coisas ruins são mais palpáveis do que as coisas boas. Mas por que Deus nos traz então essa palavra? Quem tem ouvidos, ouça. Porque Ele quer libertar você, irmão. Ele quer que você seja realmente livre. O Evangelho de João vai escrever que o Filho, num diálogo maravilhoso de Jesus contra os fariseus, e irmãos, se eu e você não discute Bíblia, ou eu e você não discute religião, passe a discutir, passe a defender. Porque Jesus, no capítulo 8 de João, Jesus está defendendo que Ele é o Filho de Deus. E Ele ainda vai dizer assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, isso é no meio de uma discussão. Isso não é no meio de um bate-papo, não. Jesus está discutindo literalmente com os fariseus. Porque os fariseus não queriam ouvir a verdade. Os fariseus queriam ficar apegados na lei. Tanto que os fariseus, no capítulo 8 de João, eles vão estar dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos, nós não estamos presos, nós não estamos escravizados por ninguém, nós temos um pai, nós somos libertos. Mas Jesus vai dizer para ele, se o Filho não vos libertar, não sereis
livre. Porque o versículo é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para você ser livre, você tem que ouvir. Ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra do Filho. A palavra do Pai. E o que ele falou: enviaria um consolador para falar comigo e com você. De todas as 7 cartas das igrejas da Ásia, todas elas, o final vai estar escrito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é para ouvir. É para ouvir. É para ouvir. Amém? Então vamos. Aleluia, Deus. Mateus capítulo 13. Olha que maravilha, versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Uma grande multidão se reuniu perto dele, e de modo que entrou em um barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comerem. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Aí vem o versículo que nós lemos: quem tem ouvidos, ouça. Essa é a parábola da minha e da sua vida todos os dias. Por que eu disse que se você está preparado para ouvir a palavra, você veio hoje? Porque essa parábola garante que só 25% de nós ouvimos a palavra e a cultivamos. Essa é uma das pouquíssimas parábolas, ou se não a única, que Jesus mesmo vai explicar. Porque a parábola, o que era gostoso das parábolas de Jesus? Ela era para aquele povo, ele era para o povo da Idade Média, e ela também serve para mim e para você, hoje. Hoje. Essa parábola serve para mim e para você, hoje. E aonde eu e você estamos inseridos nessa parábola, aonde eu e o meu e o seu coração está nesta parábola. Deus fala com a humanidade, irmãos, desde o princípio, desde o início. Lá no Jardim do Éden, primeira conversa de Deus com o homem: não coma do fruto. Foi uma ordem. Primeira conversa que você vê na Bíblia, Deus falando com o homem, é: não coma do fruto. O que o homem fez? Ouviu? Ouviu. Obedeceu? Não. Está inserido nessa parábola. Porque ele ouviu. O coração estava raso. Não tinha raiz. A palavra desceu para o coração dele? Não, porque desobedeceu. Desobedeceu. Se você vê depois as próximas conversas de Deus com o homem, lá em Gênesis ainda, no capítulo depois, é Deus conversando com Adão e Eva e perguntando aonde eles estão no jardim. A resposta deles é temerosa: ouvi a sua voz e me escondi. Daí, Deus falava com o ser humano ou não falava? Deus continua falando com o ser humano ou não continua? Continua. Porque mesmo que nós não temos o privilégio, igual Adão e Eva, tinha que o próprio Deus falava com eles no jardim, você tem uma pessoa do seu ladinho, que tem o Deus dentro dele, e fala com você. Às vezes esse que está do seu ladinho, deixa a maldade
falar mais alto. Mas ele tem o Espírito Santo aí. Ao mesmo tempo que ele perde para falar mal ou trazer palavras ruins, o mesmo Espírito que está nele, que quer que ele fale coisas boas, ele faz as coisas ruins. Porque os próximos diálogos do ser humano, Deus com o ser humano, Caim e Abel. Você vê Deus falando com Abel? Procura na Bíblia. Caim e Abel só está no capítulo 4 de Gênesis. Mas você não vê Deus falando com Abel. A Bíblia vai dizer que Deus se agradou de Abel. Mas Deus conversou com Caim. E o que foi que Deus falou para Caim? Caim, o pecado está à porta. Está aí, está do seu ladinho aí, está batendo na porta. Mas cabe a você, cabe ao Rafael resistir o pecado. Deus falou com Caim ou não falou? Falou com Caim. Você não vê o registro de Deus falando com Abel, mas você vê o registro de Deus falando com Caim, para que fique registrado para mim e para você, que o pecado está à porta. E a escolha de cometer ele é de quem? Minha e sua. O que Caim fez? Cometeu o pecado. A próxima conversa com Deus, com Caim, Caim mente para Deus. Onde está o sermão? Onde está? Caim sabia ou não sabia onde estava Abel? Sabia. Deus também sabia ou não sabia? Sabia. Mas Deus quer ouvir de mim e de você a sinceridade. Sinceridade. E, irmãos, não era Deus usando Samuel. Não era Deus usando Jeremias, que é quem o pastor maravilhosamente, Deus usando, pregou domingo, que ficou na porta do templo a madrugada inteira, falando do juízo de Deus. Jeremias capítulo 7, que o pastor pregou aqui domingo, é Jeremias a madrugada inteira, proferindo palavras de juízo contra o povo. Não é. Aqui não é Deus usando Noé, que foi, eu acho que um dos homens mais obedientes da Bíblia, obedeceu Deus por 100 anos, construindo uma arca no meio do deserto, onde nunca tinha chovido. É obediência ou não é? Deus está falando contigo, que ninguém tem mais de 90 anos, o irmão João está uns 85 já, ninguém tem mais de 90. E Noé obedeceu a Deus 100 anos. 100 anos e não ganhou o título de pai da fé, irmãos. Quem ganhou foi Abraão. Podia ou não podia? Podia ter ganhado o título do homem mais obediente da Bíblia, Noé. 100 anos de obediência. 100 anos esperando para ver uma promessa se cumprir. Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca. Não é Noé falando que ia ter um dilúvio. É o próprio Deus falando com Caim. E está inserido nessa parábola. E Deus não deixou de falar com o seu povo, como Deus não deixou de falar com você. Como aqui foi dito, Deus não deixou também de ouvir a sua voz. Por que eu e você oramos e nós queremos que Deus ouça a nossa oração? Por que eu e você pedimos e nós queremos receber aquilo que nós pedimos? Porque a própria Bíblia vai dizer que Deus não está com os ouvidos agravados, para que não nos ouça, e nem com as suas mãos escolhidas, para que não nos abençoe. É verdade ou não é? É assim que a palavra diz, não é? Mas no próprio Jeremias, capítulo 7, Deus vai falar para Jeremias: não ore, e não me perturbes, que eu não vou te ouvir. Então, que Bíblia é essa? É contradição? Não, é o momento. Existem momentos que Deus não vai te ouvir. Nossa, irmão, que palavra dura. Eu falei que se você veio é porque você está preparado. E detalhe, eu passei, a irmã Dalva então é mais testemunha, minha rainha também, que no domingo eu preguei algo lá maravilhoso assim, o Espírito Santo sempre fala. Nós aqui é só graça. Mas a palavra foi dura lá também, irmãos, porque bateu aqui e eu acho que é só eu que estou precisando.
Então, se algumas coisas do Espírito Santo falar aqui não servir para você, fique despreocupado, serve para o pregador 100% tranquilo, porque essa semana, eu tive a semana de cabeça para baixo, irmãos, todos os dias saindo cedo e chegando tarde, mas Deus falando comigo todos os dias, você precisa ouvir mais. E aí, sabe o que eu percebi, irmãos? Confessar um negócio para os irmãos aqui. Acho que eu estou ouvindo. E às vezes, nós achamos que nós estamos ouvindo só a voz do Espírito Santo. E não é, irmãos. Às vezes você está ouvindo tantas outras coisas. Por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos ali no Nagumo, 3 horas para configurar um equipamento. E um outro rapaz, nós começamos a falar de Jó. E aí nós começamos a falar de Jó, e a vida de Jó, e o que Deus provou Jó. E aí aquilo me inculcou, irmãos, e eu falei, não, eu preciso entender o que Deus estava querendo falar sobre Jó. E aí eu estava lendo agora em casa, nós todos conhecemos a história de Jó, que o próprio Deus, falei de Jó domingo, o próprio Deus é quem deu testemunho de Jó. Não foi um profeta, não foi alguém que disse, um amigo, Jó. Foi o próprio Deus que deu testemunho de Jó. Vai entendendo, ó. É sempre Deus falando. Obedece se quiser. Só que no caso de Jó, ninguém perguntou para ele. O caso de Jó foi Deus e Satanás que fez o acordo. Vai lá, Satanás falou, eu quero, não, tá, Deus já falou, viu lá? Noé, justo entre os seus contemporâneos. Jó não. Jó, Deus falou assim, viu? Não há ninguém, usada essa palavra, ninguém na terra como ele. Viu ele lá? Viu ele lá, Satanás? Não está falando com qualquer pessoa. Não está falando com um profeta. Fulano, você viu Jó? Não. E detalhe, Jó é contemporâneo de Terá, pai de Abraão. Pai de Abraão, irmãos. E a Bíblia vai dizer que ele foi encontrado como o único Deus, o próprio Deus, dá testemunho de Jó como o único. O único. E nós sabemos que Deus permitiu que o inimigo tirou a riqueza, tirou os filhos. E aí, não contente com isso, o inimigo volta. E fala para Jó, e fala para Deus, ele ainda tem saúde, vai reconstruir tudo de novo. Perdeu o emprego, vai construir tudo de novo. Vai reconstruindo, nasceu rico, vai reconstruir. Aí Deus faz testemunho de novo. Vai lá e toca na carne dele, só não toca nele, só não é para matar, porque ele é meu. E aí nós estamos falando sobre isso hoje, irmãos. E aí é onde Deus me levou no Jó. Jó tinha 3 amigos, irmãos. Tinha não, porque ele achava que era amigo dele, mas veio. Sabe aquele que veio para te ajudar com maior boa vontade? Porque se você pegar o primeiro conselho do amigo de Jó e você ler esse capítulo, que é o primeiro, falando dos amigos de Jó, irmão, você fica emocionado, porque é bonito o que ele fala. Ele fala da grandeza de Deus, ele fala que Deus é grande, que Deus é isso, que Deus é aquilo. É verdade, depois do capítulo 3, que é onde Jó amaldiçoou o seu dia. É verdade, mas se você for lendo depois desses dias, esse mesmo que dá o conselho, ele já não confia mais. Ele já começa a dizer que Jó está em pecado. Mas calma aí, no primeiro conselho ele fala que Deus é grande, que Jó devia buscar Deus, e depois ele muda de opinião. E assim é na minha e na sua vida. E o que eu e você estamos dando ouvido? Para quem eu e você estamos dando ouvido? Porque até então Deus não tinha falado diretamente com Jó. Aí você fala assim, mas por que uma história tem a ver com a outra? É sempre Deus querendo falar com a humanidade. É sempre Deus querendo a obediência da humanidade. Mas calma aí, Deus não perguntou para Jó.
Deus só vai falar com Jó lá na frente. Deus só vai repreender Jó e conversar com Jó lá na frente. Primeiro passa um monte de situação. Os amigos de Jó condenam ele e tudo mais, mas Deus vai falar com ele lá na frente. E se você pegar o último capítulo de Jó, é Jó orando pelos seus amigos. É Jó intercedendo pelos seus amigos. E Deus repreendendo os seus amigos. Deus vai falar no último capítulo de Jó, Deus vai falar para os amigos de Jó, vai lá, pega as novilhas, vai lá fazer o holocausto, porque Jó está orando por vocês. E se não fosse a oração de Jó, eu, exterminaria vocês tudo. Então, muitas vezes as pessoas vão querer vir para te ajudar. É verdade. Vai vir cheio de boas intenções para ajudar a minha e a sua vida. É verdade. Mas só quem sabe o que você realmente está passando é você. Estou dizendo que você não deve aceitar ajuda. Você deve. Você deve. Mas fala com o Espírito Santo. Porque muita ajuda vai vir, mas nem todas realmente ajudam. Porque as pessoas começam a ajudar as outras e depois chega um certo momento e fala assim, não, tem coisa errada com essa irmã aí, amigo. Eu estou ajudando e não prospera. E às vezes você ajudou, mas Deus está com outro tratamento. Então ouça atentamente o que Deus tem falado. Irmãos, nós estamos numa igreja que Deus sempre tem usando as pessoas aqui, sempre tem falado nos louvores, sempre Deus tem usado o pastor para ministrar, usado, como o irmão Gilmar disse aqui, quero ouvir uma palavra boa, não que as outras não sejam, mas uma palavra gostosa, venha na tarde da bênção, irmãos. Eu sempre faço propaganda da tarde da bênção, mas eu não venho sempre não, irmãos. Mas venha na tarde da bênção, porque às vezes, não vou dizer de mim, às vezes a gente se prepara para vir para o culto e ministrar uma boa palavra para essa multidão maravilhosa. Mas eu digo que às vezes que eu preguei aqui na tarde da bênção, tinha uma multidão aqui maravilhosa, porque Deus sempre traz aquele que precisa ouvir a voz naquele dia. E hoje é você. Ouça os barulhos que a gente está ouvindo. Ouça as coisas que nós estamos ouvindo nesse mundo e dê ouvidos para as palavras verdadeiras de Deus. Dê ouvidos para essa palavra. O profeta Jeremias passou a madrugada inteira proferindo sobre o povo. É a palavra de domingo. Você ouviu isso domingo. E mesmo assim o povo não quis ouvir a Deus. Deus chamou o povo e o povo não quis vir. E depois que Deus chamou o povo, falou com o povo não quis ouvir, aí Deus fala o quê? Então, beleza. Agora, Jeremias, não adianta orar, porque eu não vou ouvir. Não adianta me importunar, porque eu não vou ouvir a sua oração. E não adianta, olha só, não adianta você querer se justificar por esse povo, que eu não quero. Não quero. Então Deus rejeita o povo ou não rejeita? Rejeita. Quando o povo rejeita a Ele. E às vezes eu e você, mesmo rejeitado, a gente quer ficar perto daquela pessoa. Às vezes a pessoa está te fazendo mal, mas você quer ficar ali perto dela. Irmãos, Jesus é o suficiente para mim e para você. Jesus tem que ser suficiente para mim e para você ser feliz. Suficiente. Irmãos, Deus me agraciou grandemente com a minha rainha. Fato. Grandemente. Eu tenho 2 filhas maravilhosas. Verdade. Mas Jesus precisa ser suficiente na minha vida. Jesus precisa ser suficiente na vida da Cecília e na vida da minha esposa. Jesus precisa ser suficiente para que eu e você seja feliz. E se você tem ouvidos, ouça. Se você tem ouvidos, ouça. Porque Jesus é suficiente, irmãos. Jesus é suficiente. E aí entra nessa situação que nós estamos falando. Como está a terra do seu coração? Como está a terra
Porque o semeador está semeando. Eu e você estamos semeando todos os dias palavras boas ou palavras ruins. Eu e você estamos fazendo tudo isso. Eu e você, a primeira pessoa que você dá o bom dia, eu, graças a Deus, consigo dar um bom dia todo dia para minha rainha, às vezes correndo. Mas um bom dia é sempre dela o primeiro. Mas às vezes o bom dia que você dá para alguém na rua, para um motorista de ônibus, ou para o seu atendente na padaria, ou você é o atendente da padaria e alguém te dá o bom dia. Você está semeando algo na vida dessa pessoa. É a semente. E olha para você ver como que Deus fala constantemente aqui. Usado por Deus, o irmão falou que sempre, e o pastor sempre fala, a nossa oferta é a nossa semente. Palavra do semeador. O irmão não leu apacentai. Não aqui. Leu? Não leu apacentai. Assim como eu, vocês todos são testemunhas. Ele não leu apacentai, ele não leu o versículo do apacentai, mas falou da semente. Quem está falando? O Espírito Santo. Ouça. Ouça, porque ele tem tantas coisas grandes e firmes para você. Porque o mesmo profeta Jeremias, depois vai dizer, capítulo 33, Deus vai falar para Jeremias. Olha o contexto. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mas calma aí. Mas não foi para esse profeta que Deus falou que não queria mais ouvir oração daquele momento porque aquele povo era rebelde? Era. Mas lê o contexto. Como o irmão Gilmar sempre fica curioso, leia o capítulo 33 de Jeremias e veja o contexto. Porque quando Deus é rejeitado, irmãos, ele rejeita. Ele rejeita. Aí você fala assim, nossa, mas eu vim para a igreja e o irmão está me dizendo que eu rejeito a Deus. Você rejeita. Quando Jesus é negado, Jesus diz também que aquele que negar a Jesus, eu também negarei ele diante do meu Pai. Então eu e você nega Jesus. Porque se nós não negasse, ele não falaria essas coisas. Se eu e você não rejeitasse a Deus, ele também não diria, rejeita o povo. Ele também rejeita. Só que ele avisa antes. Irmãos, você não vai ver nenhuma catástrofe na Bíblia, ou nenhum julgamento, ou nenhuma disciplina de Deus, sem antes ele ter dado um aviso. Um sequer. A Bíblia está cheia de avisos, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, do primeiro versículo, que diz, não, a terra era sem forma e vazia, até o último versículo. Deus está falando com o seu povo. É constante. Só que quem não dá ouvido somos nós. E a escolha ainda é nossa. Então ouça. Ouça a palavra. Deixa ela descer no seu coração. Deixa ela criar raiz, árvore boa no seu coração. Plante sementes boas. Porque a Bíblia vai garantir que nem toda semente vai nascer. Nem toda árvore vai dar fruto. Mas você tem que plantar. Você tem que plantar. Você tem que jogar a semente. Jesus está falando dele, irmãos. Se você pegar essa parábola, depois os versículos depois do capítulo 13 de Mateus, Jesus vai explicar essa parábola e ele está falando dele. Jesus está falando dele próprio. Jesus está falando para a multidão que ele saiu para semear, ele trouxe a palavra, ele vai pregar para aquele povo, e 25% somente daquele povo vai buscar ele verdadeiramente. E detalhe, você faz parte desses 25%, porque você está aqui. Você está aqui, pelo menos ouvindo a palavra de Deus. Só que a escolha da terra ser boa não é de Jesus. Aí você fala, não, mas eu entreguei minha vida a Jesus. Meu coração é bom. Verdade. E como está a profundidade dessa terra? Como você tem cuidado
deste coração, dessa terra maravilhosa, para que esta semente, que é a palavra, caia no seu coração e germine, caia no meu coração e germine, como germinou na vida de vários que ouviram a voz do Senhor e seguiram. Como Paulo, que Jesus falou para eles: por que você me persegue? Não persigo não, persegue sim. Quem você é? Sou Jesus. Agora você vai fazer o seguinte, agora você vai pregar a minha palavra. Vai lá, faz isso e você vai pregar a minha palavra. Ouviu, desceu e obedeceu. E teve uma vida de mar de rosas, Paulo. Quem conhece a palavra já até riu. Foi isso? Mas teve. Você pode ter rido, mas a vida de Paulo foi um mar de rosas, porque ele mesmo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Até nas tribulações de Paulo, quando ele escreve a carta, ele vai dizer: passei frio, passei fome, aprendi a viver com frio, com fome, sozinho, sem amigos, sem nada. Aí ele maravilhosamente escreve um versículo que está escrito em uma boa parte de caminhões: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ninguém põe o contexto. Você já viu algum caminhão escrito versículo anterior? Passei fome, passei frio, fiquei sem amigos, fui preso. Você ouviu algum desses versículos? Não. As pessoas só querem ouvir as coisas boas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade, Jesus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Só que ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, todas essas bênçãos seguirão a mim e a você. Todas as bênçãos seguirão eu e você, se eu e você ficar e ouvir atentamente a palavra do Senhor. A parábola do semeador tem eu e você todos os dias. O seu coração pode ser rochoso, o seu coração pode ter espinhos, o seu coração pode ser terra rasa, mas o seu coração também pode ser terra frutífera. E a escolha é sua, a escolha é minha, frutificar. Porque a Bíblia vai dizer aqui, que aquele que for boa terra, olha aqui, o versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por uma única semente. Produz 30, produz 60 ou produz 100. Uma única semente. Um dia eu estava assistindo um desses vídeos, e teve uma entrevista com um rapaz nos Estados Unidos, e o entrevistador perguntou para ele assim, sobre evangelismo, e aí entra nesse contexto, e ele falou assim: quantas almas o senhor ganhou para Jesus? Ele falou: apenas uma. E aí a pessoa falou assim: mas apenas uma? Quem que o senhor ganhou? Billy Graham. A árvore, você só é conhecido pelos frutos que você dá. Quantas almas Billy Graham ganhou, pregou para Jesus? Com certeza milhares. Mas quem plantou a semente foi ele? Foi o que veio antes dele. Às vezes você vai pregar para uma pessoa que você nunca mais vai ver, mas ele vai frutificar lá na frente. Ele vai pregar para outras pessoas e vai frutificar lá na frente. Mas calma aí, quem plantou a semente? Foi você. Ah, mas Deus, quando for dividir os frutos, que Deus não vai dividir as almas não, tá, irmãos? Esse negócio é mentira. Mas os frutos veio de quem? De quem planta? Os frutos é da semente? Não, é de quem plantou. Paulo plantou, Apolo regou. Mas quem deu o crescimento? Quem deu o crescimento? É isso aí, irmãos. Então faça.
Ouça a palavra de Deus. Plante semente. Plante coisas boas. Plante em terra boa. Mas eu consigo escolher a terra? Não. Você sabe se o irmão que está do seu lado é terra boa? Não. Nem por isso Jesus deixou de jogar a semente. Ele jogou a semente até para os fariseus. Jesus pregou até para os fariseus. Jesus pregou nas sinagogas dos fariseus. Paulo foi o maior pregador de Aquário. Paulo arrancava os fariseus de dentro das sinagogas para virar cristão. Dentro das igrejas. Paulo pregava dentro da sinagoga, dentro das igrejas dos outros. Faça isso, irmão. Se Deus der a oportunidade de você pregar, pregue. Se Deus der a oportunidade de você falar, fale. Se Deus der a oportunidade de você confrontar, porque nós vamos viver um momento de confronto, desde que você tenha a palavra. Aqui, tá, irmãos? Aqui, tá? Confrontar que eu falo é aqui, tá? Não é? Não vou usar o Misael, mas o Misael não faz isso, tá, irmãos? Não é igual o Misael que já leu a Bíblia 20 vezes e fala assim, não, eu já li a Bíblia 20 vezes, eu sei de ponta a ponta. Sabe de ponta a ponta, Misael? Todas as vezes que você lê, Deus revela alguma coisa nova? Então, quem tem ouvidos, ouça. Leia a palavra, irmãos. Mas vai chegar momentos que, com certeza, o Misael vai precisar ser confrontado e confrontar alguém. Mas aí você e eu temos que ter isso aqui, a palavra. Palavra. E se você estiver num momento de confronto, e você não tiver a palavra, ou você não tiver um entendimento, ou você não souber o versículo naquele momento, você fala para quem estiver te confrontando, que Jesus ilumine a sua vida, porque Ele vai dar o entendimento que você quer. Porque você tem o Espírito Santo. Então, quem tem ouvidos, ouça. Fique de pé. Como aquele... meu relógio está mais adiantado que aquele ali, então deu certinho. Se você ouviu a palavra do Senhor, guarde. Porque Jesus falou para todos. Todos os seus contemporâneos que estavam ali em volta dele. Muita gente foram curados e tal. Como Ana, como Noé, como Jó, como Paulo, que ouviu a voz do Senhor. Você também ouviu hoje. E hoje eu e você não podemos sair daqui e dizer que somos inocentes. Porque você ouviu. Você ouviu a palavra. Então guarde. A escolha de ser boa terra é minha. Tá? A escolha de ser boa terra é minha. Eu escolho ser boa terra. É minha. E você sabe se você é boa terra ou não. Você sabe. E se você for má terra, como eu também já fui, má terra, terra rasa, peça ao Senhor que crie profundidade na sua terra. Se o seu coração for como o meu já foi, ou às vezes até tem espinhos, peça para Deus podar. Deus, tira esses espinhos do meu coração, porque tem ainda, irmão. Tem uns espinhos ainda lá, que está querendo sufocar a sua palavra. Sabe aquele sufocamento que eu queria falar bem do irmão e acabo falando mal dele? Tem um espinho aí? Fala com Deus, que Deus vai tirar. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, que debaixo da bênção dele nos proporciona ministrar a tua palavra, e a palavra de Deus. Aquele que Deus usou aqui para iniciar o culto. Que Deus permaneça conosco e permaneça contigo, irmão. E que você possa continuamente ser terra boa. Se assim como eu, às vezes a terra não tá legal, fale com Deus. Fale com Deus aí agora, porque você conhece. E se você for terra boa, peça para que Deus você continue frutificando mais 30, que na próxima safra seja 60 e que na próxima safra seja 100, mas que você produza. Porque a árvore é produzida, a árvore é conhecida pelos frutos. Aí, o nosso pastor acabou de chegar, eu falei dele aí, brotou ali, irmãos. Amém? Pai, obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por este momento especial na sua presença. Pai querido, boa é a sua palavra, ó Deus tremendo,
E o Senhor tem falado com o seu povo desde o início, ó Pai querido, desde o início do culto, mas desde o início da humanidade. E aqui é um povo, ó Pai, que esta noite o Senhor proporcionou a sua palavra. Deus, que o meu coração, se tiver espinhos, ó Pai, que o sangue do seu Filho na cruz do Calvário, como foi pregado aqui no segundo louvor, ó Pai, que o seu sangue limpe o meu coração com espinhos, ó Pai. Pai querido, se no meu coração, ó Deus tremendo, for terra rasa, que nesta noite, ó Pai querido, o seu Espírito me dê mais profundidade, me ajude a buscar mais a sua presença, derramar mais ao Senhor, para que crie profundidade, ó Deus. Pai querido, se o meu coração for pedra, rochoso, Deus tremendo, que o Senhor, ó Pai, que a sua palavra que é verdadeira, que me esmiuça a penha, quebre o meu coração de pedra e troque por um coração de carne. Pai querido, mas se o meu coração for um coração de terra boa, Pai querido, se o meu coração for um coração de terra fértil, Pai querido, se eu produzir 30, que o Senhor me abençoe e eu possa produzir 60, Pai querido, se produzir os 60, que o Senhor produza 100, mas que os frutos, ó Pai querido, possam ser frutos bons na sua presença. Obrigado por esta noite, ó Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade, e que o Senhor permaneça conosco e com este povo, em nome de Jesus, amém. As palmas louvem ao Senhor, mãe. Glória a Deus, amém, sol da igreja na paz do Senhor, amém. Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Quantos foram abençoados aí por essa palavra? Parábola do semeador, né? Nós possamos continuar meditando aí. Deus está sempre falando com a gente, mas nós precisamos dar ouvidos, amém? É diferente, né? Quando a gente apenas escuta, apenas ouve, dar ouvidos é diferente, amém? Irmãos, amanhã, às 3h da tarde, nós temos a tarde da bênção, tá bom? Quem pode vir, quem não pode vir, está trabalhando, pode divulgar aí, né, nas redes sociais, ou convidar alguém para estar 3h da tarde, tem aqui o culto da tarde da bênção, que você possa estar participando e também divulgando aí para aqueles que podem. Nós temos também à noite o Masbraque mais forte, que não é o curso amanhã, né, amanhã é o ensaio, né? Amanhã é o ensaio dos irmãos, que esse curso aí para os homens está de 15 em 15, na sexta, e os homens estão ensaiando aí também para o congresso regional, amanhã às 7h30 da noite, todos os homens. Nós temos um evento esse final de semana, chamando toda a igreja para participar. Queria chamar aqui o Misael, que é nosso líder dos adolescentes, que vai estar chamando aí mais uma vez a igreja para participar. Paz, igreja, boa noite. Amados, nosso culto, sábado, começa a partir das 7h. Se vocês puderem participar conosco, vai ser bênção. Na verdade, vocês estão convocados, vocês são da casa, tá? Então, puder vir, chega um pouquinho mais cedo. Novamente, conhecer um adolescente, um vizinho, algum amigo, chama, tá? Esse culto é voltado para eles, é organizado para eles, com uma palavra mais assertiva, né? Quem vai estar pregando é um adolescente, vai ter uma linguagem assim, para eles, sabe? Não vai ser tão padronizado, formal. Obrigado, irmão. E então, convida, tá, amados? Convida, insista, e eles são a geração da qual Deus está levantando, né? Temos que lembrar. Amém, pastor? Sábado, domingo, não? Perdão. Domingo também, a partir das 6h30. Amém? Amém? Convida alguém aí para participar. Toda igreja, não é só os adolescentes, né? Participar no sábado, 7h, domingo, 6h30 da noite. Tamo junto aí. Também está nos visitando mais uma vez aqui, dá um sinal com a sua mão, a Luzia, o Benê, ali atrás, nossos irmãos, e a Leda também, já veio na terça-feira, né? Nossa irmã Leda ali. Quando nós vamos saudar os amados, sejam bem-vindos em nome de Jesus, e volte sempre, e traga mais gente. Amém? Deus abençoe vocês, a casa é do Pai. Os irmãos estão vendo aí os avisos, né? Nós temos cultos, domingo, nosso culto é às 18h30
E nesse final de semana a gente tem culto no sábado também. Convida alguém aí, né, às 19 horas. Irmãos, nós também já pedimos a revista de Atos dos Apóstolos, que é na terça-feira. Nós iniciamos o estudo, né? Já aí 2 terças atrás, orando e aprendendo aqui sobre Atos. E eu creio que na terça-feira que vem nós vamos estar com a revista já de Atos, amém? Então todos que querem participar ainda, não deram nome, dá tempo, a gente pediu revistas a mais para que todos os irmãos participem, tá bom? E aí a gente vai aprendendo aí sobre a palavra de Deus, que sistemática aí no livro de Atos, amém? Tem mais algum aviso? A gente vai estar encerrando. Se coloca em pé, vamos estar encerrando o culto. Quem não tomou a ceia por algum problema, amanhã nós temos ceia na tarde da bênção, tá bom? Vamos dar a ceia aqui para os idosos e alguns irmãos. E hoje, quem não puder estar amanhã, fica aí para a gente também ministrar para você que não estava aqui domingo. Amém? Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Ele, quem impedirá? Então salve Jesus, salve Jesus. Dê um abraço, irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.